Louvado seja o teu nome, ó Deus. Graça e paz, igreja, boa noite, poder sentar. É com muita alegria e com muita contrição que eu venho trazer essa passagem para vocês. É uma passagem que vai revelar para nós, para nossa igreja, algumas reflexões sobre desertos, sobre superação, mas também sobre momentos para poder chorar, momentos para poder se entristecer e momentos para você sair do seu local de conforto, para poder viver o que Cristo tem para mim e para você. Essa passagem, ela trata de Neemias, um homem que era copeiro do rei. E esse rei era um rei que havia tomado conta daquela região depois de ter derrubado os babilônicos. Um rei medo-persa, rei Artaxerxes. E Neemias, ele tinha uma função muito especial. Ele era copeiro do rei. E nessa função de copeiro, ele tinha como primordial função cuidar do que o rei bebia e do que o rei comia. Porque naquela época, sabia-se que alguém poderia criar alguma situação para o rei, para aquele poder que ele tinha, e envenená-lo. E por isso, Neemias chegava, tomava o que ele iria tomar e comia o que ele poderia comer. Era essa a forma mais segura que se tinha do rei poder utilizar da sua refeição. E imaginem alguém que serve ao rei, o homem mais poderoso daquela região, do seu tempo. Esse homem não poderia ser qualquer um. Esse homem, ele foi colocado no lugar em que muitos gostariam de estar. Porque, como eu disse, o rei não come qualquer coisa. O rei, ele não bebe qualquer coisa. Ele só come do melhor. E ele só bebe o que há de mais rico no sentido de paladar, no sentido do que aquela região poderia produzir. E nessa passagem que foi trazida aqui pelo nosso irmão Camilo, foi comunicado para ele que na sua região, onde os seus avós habitavam, aquela região tinha sido destroçada. E lá, o que havia sobrado tinha sido miséria, desespero, muros derrubados, portas queimadas. E o que é que isso significa? Significa que sem portas não há mais entrada. Qualquer lugar serve. Significa que seus muros, se não existem mais, você pode ser invadido por qualquer lugar, a qualquer instante, em qualquer época. Mas agora, olhando pelo olhar de Neemias, esse homem, como eu falei, copeiro do rei, que possivelmente também tinha o bom e do melhor, necessariamente, ele não precisava resolver ou tomar uma ação por aquele problema. Porque aquele problema, por mais que fosse do povo dele, estava distante dele. Ele vivia numa situação muito diferente do que o povo dele, ou parte do povo dele, estava vivendo. E eu fico imaginando essa situação da qual chega uma notícia para você, sem você esperar, uma notícia que lhe tira da sua zona de conforto e te provoca para te fazer a seguinte pergunta: e aí, como é que vai ser a partir de agora? Agora que você sabe dessa notícia. E aí nós chegamos a duas conclusões: ou você age e tenta mudar aquela realidade, ou você é passivo, se coloca na sua situação de conforto e caminha como se nada tivesse acontecido. Como é na sua vida, quando as notícias ruins chegam? Quando o deserto chega na sua realidade e você é convidado a estar passivo ou a fazer mudanças? Porque na história da palavra do Senhor, não só com esse homem, mas outros, muitos outros, fizeram de um deserto a oportunidade de chegar onde o Senhor tinha separado para ele.
Foi assim com Davi, quando simplesmente foi entregar refeições aos irmãos, e ali se viu numa situação entre um gigante que tinha usurpado o poder, tentado usurpar o poder, se dizendo vencedor. Se ele vendesse aquela batalha, ele tomaria conta do povo de Israel. Foi assim com José, quando foi colocado numa situação em que, colocado no buraco, vendido como escravo, injustiçado nas pessoas que rodeavam ele. Mas a pergunta é, o que nós podemos fazer com os nossos desertos? De que forma nós tratamos cada um deles? Talvez alguns aqui não estejam nesse momento, mas eu tenho certeza, porque está na palavra do Senhor, que muitos de nós, ou talvez todos nós, já tivemos nas nossas aflições. Já tivemos os nossos desertos, os nossos momentos em que nos sentimos sós, por mais que tenhamos nossos filhos, talvez casados, com amigos, irmãos ou família. Mas cada um aqui já passou por sua dificuldade. E esse texto revela que esse homem, nessa situação de conforto, nessa situação que ele poderia simplesmente deixar para lá, ele resolveu mudar a história do povo dele. E aí me vem uma lição que é a seguinte: quando nós não estamos passando por desertos, sabendo da história de outros, você já jejuou por alguém que diretamente não influencia na sua vida, mas que você teve a notícia que um irmão seu de caminhada, alguém por conhecimento seu, vem passando por esse deserto? Você foi mais do que orar por essa pessoa, dando o crédito à oração, porque a oração tem poder e a gente sabe disso. Mas você já se fez menor por alguém que não vai te trazer nada de troca, como moeda de troca? Essa é a pergunta que nós levamos hoje para refletir, uma delas. Muitos de nós, com certeza, já participamos de cotas, de movimentos de oração por alguém. Nós, no coletivos, tentamos ajudar no individual. Mas esse homem, ele no individual, ele saiu da zona de conforto dele para ajudar o coletivo. Para ajudar aqueles que estavam exilados, para ajudar aqueles que ainda insistiam em morar naquela região, mesmo com a miséria que ali acontecia, mesmo sem porta, mesmo sem muros. E esse é o evangelho que nos convida. Quando nós entendemos a nossa posição de filhos e de cristãos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto para contribuir com aquele que precisa. E talvez, como Neemias, não contribuir para um nem para dois, mas contribuir para uma comunidade. Talvez contribuir com seu talento, se você é um professor, se você tem dom de mestre, no que quer que seja. Talvez contribuir como um profissional liberal que pode orientar alguém na necessidade. Talvez você na área da saúde possa ajudar alguém e contribuir para a melhoria daquela vida ou daquela condição. E a pergunta que fica é, nós estamos usando os nossos talentos e mais, nós estamos saindo da nossa zona de conforto para utilizar os nossos talentos para alguém que não vai dar nada em troca para mim e para você? Todo deserto que nós passamos nos confere autoridade. Nós saímos mais fortes deles. E quando nós saímos dos desertos, nós sabemos e identificamos como e quando falar com alguém que vem atravessando aquilo que você já superou. Quando eu sou um ex-alcoólatra e eu me deparo com alguém que está passando por essa dificuldade, eu sei o que falar, porque eu vivenciei, eu superei. Por mais que você tenha ajuda, ou que alguém que você queira ajudar tenha ajuda de profissionais, talvez o seu testemunho possa ser a mudança de alguém que precisa. Alguém possa
virar essa chave e mudar o seu destino. Você já passou por desertos? Então você tem autoridade para falar daquilo que você já passou. A palavra de Deus é isso. É mais do que uma simples teoria. É vida, vida prática. Vida de colocar lá fora e aqui dentro os nossos dons em prol do outro. E foi muito isso que foi ministrado ontem aqui. Falando um pouco sobre dons. O nosso dom não é para a gente. É para o outro. É para fazer diferença na vida de alguém. Eu gostaria de citar uma pessoa que todos nós conhecemos, que foi Nelson Mandela. Ele esteve preso por 27 anos, brigando por uma briga que talvez fosse de 1, de 2, de 3, mas que não era a briga da maioria, que era a liberdade de exercer a cidadania pela sua cor. E após 27 anos de prisão, foi perguntado para ele o que ele faria. E ele disse: ao sair pela porta, rumo à minha liberdade, eu sabia que se não deixasse para trás a amargura do ódio, eu continuaria preso. Talvez você precise perdoar alguém, não para libertar essa pessoa, mas para te libertar. Talvez você precise tirar a amargura do seu coração, porque você precisa soltar, liberar perdão para alguém. Foi isso que esse homem fez, para fazer algo novo, para chegar onde Deus tinha separado um lugar para ele. E como todos nós sabemos, ele se tornou presidente daquele país, e uma frase que marcou quando ele foi tomar posse foi: nunca, nunca e nunca, nesta terra tão bela, se experimentará novamente a opressão de uns sobre os outros. Parece uma história distante, mas que tal você fazer diferença na vida de alguém? Como talvez alguém tenha feito na sua, no seu crescimento, no seu amadurecimento. Tantos homens marcaram a história por sua superação, por seu perdão, mas não houve ninguém igual àquele que, caminhando para a morte, como está registrado em Lucas 23:34, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E quando esse mesmo evangelho, segundo Lucas, Jesus estava caminhando ali para aquela cruz, e aquela multidão poderia decidir sobre a vida ou o destino dele, disseram e gritavam: fora este, soltamos Barrabás, aquele que era o nosso Salvador. E que antes, um pouco dessa passagem, foi chegando e todos diziam: Hosana, Hosana nas alturas. Logo depois, diziam: solta Barrabás. Que nesse tempo de quaresma, estejamos refletindo sobre quais as nossas ações ainda representam aquela multidão que disse: solta Barrabás. O que é que nós precisamos mudar em nós mesmos? Porque esse período que antecede a Páscoa é para isso. É para nós refletirmos sobre as nossas ações, sobre como nós nos deparamos frente às dificuldades que o mundo nos traz. Porque foi por amor que ele viveu, andou, sofreu as mais variadas humilhações, açoites, julgamentos, abandonos, para mostrar a mim e a você o que ele pode fazer quando ele tem amor, quando ele demonstra esse amor no coração.
viver como ele viveu, pregar como ele pregou e resgatar muitos pela autoridade que nos foi dada pela palavra do Senhor, como diz no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 12, diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vos fiz para o Pai. Do que você tem autoridade para falar? De que deserto você já superou e você pode edificar alguém? E aí me permita a licença poética, alguém. Quando nós possuímos essa autoridade, o que é que nós fazemos com ela? Eu queria saber aqui quem estava aqui ontem, no seminário, nosso primeiro seminário. Vocês puderam presenciar um pouco do poder do Espírito Santo. Vocês foram testemunhas disso aqui. Esse mesmo poder, ele não fica limitado num sábado. Ele não fica limitado num culto. Porque o poder de Deus e o amor dele, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que estejamos sempre imbuídos disso, sabe? Sempre motivados, de acordo com a autoridade que ele nos dá, a fazer mais pelas pessoas. A falar do evangelho, a viver esse evangelho. Neemias fez isso. Ele saiu daquela região confortável, onde ele estava, ao lado do rei, para ir para uma região destroçada. Ele chorou e lamentou por dias, como diz a palavra, mas depois disso ele soube se erguer e dizer: esse é o meu destino, esse é o meu propósito e eu vou cumpri-lo. E sem esperar nada em troca. Porque a palavra de Deus não diz, mas eu tenho certeza que tudo que ele fez pelo povo dele, talvez o povo dele não conseguisse colocar ele na posição que ele já estava, nem melhor que isso. Então nunca foi uma regra de troca. Nunca foi por isso. Mas foi por amor ao povo dele. Por saber que a situação em que ele estava podia colocar outras pessoas a chegarem no destino que o Senhor tinha preparado para aquele povo. Que seja assim com você. Que quando você utilize do seu dom e quando você utiliza a autoridade que você tem pela sua vida, pela vivência, por tudo que você já passou, você possa erguer muros. Você possa erguer portas na vida de outras pessoas. Não esperando gratidão, mas sabendo que existe um Pai lá do céu olhando por você e por mim. Feliz, contente, porque você vem cumprindo os mandamentos que Ele te trouxe. Esse é o desafio e é isso que eu queria encorajar a nossa igreja a fazer. Sem moeda de troca, mas por saber que o Senhor Jesus deu a vida naquela cruz por mim e por você. E aí, todos nós temos uma história. Todos nós já tivemos um ou mais desertos. Talvez seja alguém que superou uma doença grave. Talvez seja uma superação de um concurso público. Mas você vem olhando para o outro. Ou você tomou a decisão de ficar na sua zona de conforto. Porque agora está bom. Porque agora não tem mais deserto para enfrentar. Pelo menos até agora não chegou mais nenhum. Porque, meu irmão, minha irmã, os desertos vão e eles vêm. E espero em Deus que se um dia um deserto chegar na sua casa, Deus levante alguém para que, com a experiência que já teve no passado, possa te ajudar a levantar. E se você vem passando por um deserto e não tem uma resposta ainda, nessa mesma passagem, nesse trecho que foi lido, Neemias claramente registrou aqui que ele orou ao Senhor.
Ele ouviu aquelas palavras, se assentou, chorou, lamentou, mas ele clamou ao Senhor. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele sabia que ele tinha um pai que poderia garantir e dar o norte que ele precisava. Que seja assim com você no seu deserto. Que você olhe para o alto e veja um pai que tudo pode. Que quando Cristo chegou a um cego, perguntou: o que queres que te faça? Porque o poder dele não está limitado a tirar ou a curar aquela doença. Porque ele pode mais. O que é que você quer que o Senhor te faça? O que é que você deseja que Ele te faça? Você vem orando e jejuando por isso? Você vem derramando na vida de outras pessoas? Você vem se enchendo do Espírito Santo para que você possa transbordar e entregar o que você precisa entregar para alguém que esteja precisando? Ou você vai guardar o seu dom para você porque você não está vivendo um deserto? Porque você hoje está como copeiro do rei, comendo do bom e do melhor. Que nós guardemos essa missão, que em resumo é a transcrição do amor. É o amor de olhar para o outro. E se você, glória a Deus, esteja transbordando, está transbordando, derrame, meu irmão. Derrame, minha irmã, na vida de alguém. Use dos seus dons para alguém que precisa. Um dia foi assim comigo. Um dia foi assim com a minha família. Precisou alguém de fora chegar em mim e ter a conversa difícil que eu não queria ter, para poder me tirar do meu lugar de lamentação, simplesmente lambendo as suas feridas. É esse evangelho que eu acredito e eu tento viver todos os dias e desejo em Deus que você viva também. Que seja um evangelho prático, de vida, de dia a dia, de acompanhar outros. E que você não limite o seu dom ao seu grupinho, aqueles 4, 5 ou 6 que estão ao seu redor. Porque assim também é fácil. Difícil, como diz a palavra do Senhor, é você orar pelo seu inimigo. Isso é que é difícil. Difícil é você levar um tapa na sua face e oferecer a outra. Eu sei que essa palavra hoje não é das mais agradáveis, mas nós estamos em um espírito de comunhão por um momento de reflexão, para entender tudo que Cristo fez naquela cruz e o que nós precisamos fazer. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Esse é o convite do Evangelho para mim e para você. E tomar a sua cruz é apertar onde te aperta. É abdicar do teu direito e viver pela graça, pela misericórdia. E isso para mim, até entender essa chave foi muito difícil. Porque na minha profissão como advogado, a gente quer cumprir a lei. A gente quer ser literal, a gente quer ir na palavrinha do que ela diz, do que ela traduz. Mas viver por misericórdia é muito melhor. Vai muito mais que a letra da lei. Ela restaura vidas. Ela levanta pessoas. E o Senhor te coloca no lugar que Ele aguardava você chegar. Porque você derramou na vida de alguém. Essa é a mensagem para a nossa igreja. Eu queria chamar o louvor aqui. E esse é o convite. Do que você tem autoridade para falar. Você tem orado e jejuado, eu tenho orado e jejuado por alguém que não tem influência sobre a minha vida? Não houve ninguém no mundo, nenhum personagem na história bíblica
que pudesse fazer o que Jesus fez naquela cruz, por mim e por você, porque foi de graça, não foi por mérito, não foi porque você é bonzinho, ou porque você serve na obra, ou porque você acha-se melhor de alguém, porque você está na igreja. E eu não vou falar muito disso não, porque o nosso bispo já falou hoje cedo sobre isso. Que você seja convidado a transbordar na vida de alguém. E se você está no deserto, que o Senhor levante pessoas que têm autoridade para falar do que você passa hoje, para te tirar daquele lugar. Essa é a mensagem do Senhor Jesus, essa noite para vocês. Amém? Eu peço que você feche seus olhos, recline sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos no momento de reflexão, Senhor. Reflexão sobre a nossa vida, reflexão sobre as experiências que a vida nos trouxe, Senhor, sabendo que a Tua mão esteve conosco em cada uma delas, Pai. E que nós hoje podemos ter autoridade para falar sobre os desertos que enfrentamos, Senhor. Que o Senhor levante vidas aqui, Pai, para erguer outros que estão enfrentando esse deserto. Que o Senhor transborde o Teu Espírito Santo na vida daqueles que precisam transbordar, Senhor, na vida de quem precisa. Que nós tenhamos a compreensão que, por mais que homens tenham feito o que fizeram na história do mundo, Senhor, nenhum chegou perto de Ti, Pai. Porque os homens que passaram, Senhor, tiveram um fim. E o Teu Evangelho e a Tua vida não teve fim, Senhor. Tu se elevou no terceiro dia, Tu ressuscitou. Tu nos levantou da nossa condenação para nos trazer vida e vida em abundância. Faz isso na vida de quem precisa aqui essa noite, Pai. Derrama a Tua Shekinah aqui. Faz isso, Pai. Abre os nossos olhos. Nos mostra os nossos dons para que nós possamos exercê-los, Senhor. Para chegarmos onde Tu queres que nós cheguemos, Pai. Levanta o Teu povo, a Tua nação. Faz isso por nós, Senhor, por misericórdia e por graça somente Tua, Senhor. Não tem a ver conosco, Pai. É o que nós clamamos essa noite, sabendo que Tu podes fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Obrigado por essa noite. Obrigado porque já chegaremos ao momento que reflete a Tua misericórdia, a Tua comunhão conosco, Senhor. O momento da Tua mesa. Gratidão por tudo que Tu fizeste naquela cruz. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.